Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e seguindo com os cuidados ainda necessários em virtude da pandemia. Então, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Ivan Pimenta, sou advogado da nossa querida cooperativa Unimed de Paranavaí e mais uma vez eu tenho a honra de participar da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT, que é brilhantemente promovida e organizada pelos nossos membros da CIPA. E esse ano nos foi solicitado que falássemos sobre o tema aposentadoria, abordando 3 espécies, sendo a aposentadoria especial, que interessa sobretudo aos nossos colaboradores da área assistencial, a aposentadoria por tempo de serviço ou contribuição e a aposentadoria por idade. Pois bem, pessoal, como amplamente divulgado nas mais diversas mídias, tivemos a reforma da Previdência que impactou diretamente todos os trabalhadores da iniciativa privada, como é o nosso caso. A reforma entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019. E eu vou começar falando aqui sobre a aposentadoria especial, especificamente sobre a aposentadoria especial, que para a qual, além do tempo de contribuição, passou a ser exigida a idade mínima, que não havia na regra anterior. Na regra anterior, contava-se somente o tempo de contribuição. Com isto, podem haver casos de trabalhadores que vão implementar o tempo de contribuição, porém terão que continuar a trabalhar e contribuir por mais algum tempo, até implementar a idade mínima. Dessa forma, considerando que as atividades especiais sejam as atividades insalubres ou perigosas, elas são classificadas de acordo com o risco, elas podem ser de menor risco, de médio risco ou de alto risco. E para elas nós teremos regras distintas. Antes da reforma previdenciária, bastava que o trabalhador comprovasse a contribuição, sendo 25 anos para atividade de menor risco, 20 anos para atividade de médio risco e 15 anos para atividade de alto risco. Vocês veem que aqui não há distinção de sexo, como nas outras espécies de aposentadoria em que se distingue homem e mulher. No entanto, com a nova regra, além do tempo de contribuição, passou a ser obrigatória também a idade mínima. De menor risco, ela passa a ser de 60 anos de idade, e para atividade de médio risco, 58 anos de idade, já para atividade de alto risco, 55 anos de idade. Então, como eu disse anteriormente, além do tempo de contribuição, sempre na atividade especial, agora o colaborador vai ter que implementar também o requisito idade. Então, dessa forma, vamos citar aqui um exemplo de uma técnica de enfermagem que começou a trabalhar no hospital, onde a atividade é de médio risco. Ela iniciou a sua vida profissional aos 20 anos de idade como técnica de enfermagem e trabalhou nessa atividade de maneira ininterrupta. Antes da reforma, ela se aposentaria com 40 anos de idade, uma vez que teria completado os 20 anos de contribuição na atividade especial de médio risco. No entanto, com a reforma previdenciária, como eu disse, passou a viger em novembro de 2019, além do mínimo de 20 anos de contribuição, ela vai precisar ter pelo menos 58 anos de idade para se aposentar. Ou seja, dessa maneira, ela vai ter que trabalhar mais 18 anos, contribuindo para o INSS para ter direito à aposentadoria especial. Com isso, aquilo que antes era chamado de proteção social para o trabalhador que atuava na atividade especial, passou a ser, na realidade, agora um peso, que ele vai ter que contribuir ainda mais. Porém, antes que vocês me perguntem, e para quem já estava trabalhando em atividades especiais, quando ocorreu a reforma, como que ficam esses casos? Bom, para esses profissionais, que são a maioria de vocês, serão aplicadas as regras de transição, para a qual a reforma criou um sistema de pontuação, onde se tem a soma do tempo de contribuição com a idade do trabalhador. Então, através desse sistema, quem trabalha em atividades especiais pode se aposentar, alcançar determinada pontuação, sendo essa decorrente da soma da idade com o tempo de contribuição, onde nós vamos ter 86 pontos para a atividade de risco baixo, 76 pontos para as atividades de risco médio e 66 pontos para as atividades de risco alto. Porém, aqui é importante ressaltar que em todas as situações é exigido um tempo de contribuição mínimo, citado anteriormente, que é 25 anos para menor risco, 20 anos para médio risco e 15 anos para alto risco. Então, sendo assim, retomando o exemplo que mencionamos antes,
aquela mesma técnica de enfermagem que iniciou sua vida profissional aos 20 anos de idade no hospital, que a atividade é de médio risco, e permanece trabalhando nessa atividade de maneira ininterrupta, ela terá que trabalhar até os 48 anos de idade para poder se aposentar, quando ela vai atingir 76 pontos, que é a soma dos 48 anos de idade mais os 28 anos de contribuição. Portanto, com base nessa regra de transição, ela terá que trabalhar mais 8 anos contribuindo para o INSS para ter direito à aposentadoria especial. Quanto ao valor do benefício de aposentadoria especial, também ocorreram mudanças, as quais elas vão impactar, mudanças essas, aliás, que vão impactar sensivelmente para aqueles trabalhadores que se aposentarem próximo ao tempo mínimo de contribuição, que é aquele citado anteriormente para cada tipo de atividade. Então, antes da reforma, o valor do benefício da aposentadoria especial, ele representava o equivalente a 100% da base de contribuição. Isso é, não era aplicado qualquer redutor. Após a mudança, o valor do benefício, ele passa a equivaler a 60% da média de todos os salários do trabalhador e a esse 60% nós vamos somar mais 2 pontos percentual para cada ano que ele exceder 20 anos de contribuição. Ou seja, isso para as atividades de baixo e médio risco, sendo que para a atividade de alto risco, os 2 pontos percentuais eles serão para aquilo que exceder, para cada ano que exceder 15 anos de contribuição. Então, volto a citar o exemplo da nossa técnica de enfermagem. Agora falamos no valor da aposentadoria, seria o cálculo do benefício dela. Então, se ela iniciou sua vida profissional aos 20 anos de idade, na atividade de médio risco e ali permaneceu trabalhando, ela vai ter que trabalhar até os 48 anos de idade. Quando, então, ela vai poder se aposentar pela regra dos 76 pontos, 48 anos de idade mais 28 anos de contribuição. Então, como se verifica, ela vai ter 8 anos de contribuição, além dos 20 anos que era exigido anteriormente. Então, desse modo, para cada ano de contribuição que excedeu o 20º ano, ela vai ter 2 pontos percentual, serem 2 pontos percentuais a serem somados, que vai dar um total de 16 pontos. Logo, ela vai se aposentar com 76% daquele salário que ela contribuía enquanto trabalhava. Por que 76%? Porque é os 60% da regra geral da lei, mais os 16% dos pontos percentuais que ela somou nesses 8 anos de contribuição, além dos 20 anos. Então agora, pessoal, eu vou falar para vocês da aposentadoria por tempo de contribuição, que esse tipo de aposentadoria foi extinto com a reforma da Previdência. Porém, antes que vocês se perguntem, para aqueles que já contribuíam para o INSS antes da reforma, que é o caso da maioria de nós, se não todos nós, foram criadas 3 regras de transição. Nós temos a primeira regra, que trata da idade progressiva, nesse caso não incide o famoso fator previdenciário, e aqui se encaixam aqueles trabalhadores que contribuíam antes da reforma, porém, quando a reforma foi implementada, em novembro de 2019, faltavam mais de 2 anos para se aposentar. Então, nesse caso, os homens vão ter que ter, no mínimo, aqui nós trazemos as regras distintas para homens e mulheres, diferente da aposentadoria especial que falei há pouco. Então, no caso dos homens, eles vão ter que ter, no mínimo, 35 anos de contribuição e 61 anos de idade. A idade é essa que vai se somar 6 meses por ano a partir do ano de 2020 até o máximo de 65 anos. Isso quer dizer que para cada ano que ele contribuir, a de 2020 em diante, e a partir dos 61 anos de idade, somam-se 6 meses para efeito de contagem de tempo. E aí vocês vão entender melhor à frente que aqui nós também trazemos as regras de pontuação. Então esses 6 meses serão válidos. Para as mulheres, são 30 anos de contribuição e 56 anos de idade. E também somam-se 6 meses por ano a partir de 2020, atingindo-se o teto máximo de 62 anos. Então, nesse caso, temos as regras de cálculo. Então, primeiramente, nós vamos fazer a média de todos os salários, desde julho de 94 ou de quando o colaborador começou a contribuir. Então, mesmo que ele tenha contribuído anterior a julho de 94, esse valor não vai ser utilizado para efeito de média. Então, na sequência, apura-se 60% dessa média, soma-se 2% para cada ano de contribuição que superar os 20 anos para os homens, ou 2% para cada 15 anos de contribuição no caso das mulheres, até se implementar no máximo 100% de contribuição. Então, vamos imaginar a seguinte situação.
Uma mulher que trabalha no setor administrativo da operadora. Digamos que no ano de 2019, antes da reforma, ela tinha 54 anos de idade e 27 anos de tempo de contribuição. Ou seja, faltavam 2 anos para ela implementar o tempo para se aposentar por tempo de contribuição. De acordo com essa regra de transição, ela vai conseguir se aposentar somente em 2023, com 58 anos de idade e 31 anos de tempo de contribuição, quando o valor do benefício de aposentadoria dela, supondo que a média de todos os seus salários foi de R$ 2.500. Então ela vai receber 60% desses R$ 2.500, mais 32%, que é o equivalente a essa soma de 2%, 2 pontos percentuais, para cada ano que exceder os 15 anos de contribuição. Então ela vai ter um total de 92% de R$ 2.500. Isso significa que ela vai se aposentar com R$ 2.300 nessa regra de transição, hoje implementada pela reforma previdenciária. Temos a segunda regra de transição, que é o pedágio de 50%. Nesse caso, incide o fator previdenciário. E essa regra ela vai se destinar para aquelas pessoas que necessitam de menos de 2 anos de contribuição para se aposentar. Isso quando alterou a regra com a reforma em novembro de 2019. Então, os homens terão que ter 33 anos de contribuição até a vigência da reforma e um período adicional de 50% de tempo que na data da entrada em vigor da reforma, que é novembro de 2019, faltaria para ele atingir os 35 anos de contribuição. Já para as mulheres, nós teremos 28 anos de contribuição até a vigência da reforma e um período adicional correspondente a 50% do tempo, que na data da entrada em vigor da reforma, faltava para atingir 30 anos de contribuição. Então, por exemplo, imagine que você precisava de 2 anos para se aposentar, até que surgiu a reforma, veio para te atrapalhar. Então, após a reforma, você precisa cumprir esses 2 anos que faltavam e mais 1 ano de pedágio, que é os 50%. Então, vamos supor que faltavam 10 anos para você se aposentar, você vai ter que cumprir os 10 anos e mais 5 anos. Então, você vai calcular sempre 5%. E o cálculo ele é feito da seguinte forma. Nós vamos calcular mais uma vez a média dos salários desde julho de 94, ou quando você iniciou a sua contribuição para o INSS, se foi posterior a essa data. Multiplica-se esse valor da média, que você vai atingir lá de 60%, pelo fator previdenciário, que infelizmente muitas das vezes ele tem a função de reduzir o valor do benefício, e a respeito do qual nós não vamos entrar em detalhes por se tratar de uma regra um pouco complexa. Então você teria os 60%, mais 2 pontos percentuais para cada ano que superar 20 anos para homem e 15 anos para mulher, chega-se à média para depois você multiplicar pelo fator previdenciário, que leva em conta desde a sua idade, tempo de contribuição, o sexo, enfim, é uma fórmula um pouco complexa, por isso, como eu disse, não vou entrar em detalhes. E a terceira e última regra é o pedágio de 100%. Essa regra ela é opcional. Então, para homens, vai ter que ter 35 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade. E vai ter que cumprir o período adicional correspondente ao tempo, que na data da entrada em vigor da reforma faltava para atingir o tempo de contribuição. Para as mulheres é 30 anos de contribuição e 57 anos de idade, é a mesma regra de transição com relação ao pedágio. Então, de acordo com essa regra, se faltavam 3 anos para eu me aposentar até a vigência da reforma, eu vou precisar contribuir esses 3 anos e mais 3 anos, eu dobro, é 100%, totalizando assim 6 anos para eu conseguir me aposentar, caso eu faça a opção por essa regra de transição. Nesse caso, a regra de cálculo ela tem os prós e tem os contras. Porque o cálculo dessa regra de transição, ele vai levar em consideração a média de todos os seus salários de julho de 94 até quando você começou, ou quando você começou a contribuir, e você vai receber exatamente o valor dessa média, sem nenhum redutor. Esse é o ponto positivo. Então, se você tiver bastante tempo de contribuição, você vai atingir um valor alto, e aí não vai ter nenhum redutor do valor na sua aposentadoria. Então, partindo na sequência, eu vou falar da regra para aposentadoria por tempo de contribuição por pontos. A gente fala aposentadoria por tempo de contribuição, mas ela, como eu disse anteriormente, ela foi extinta, ficaram somente essas regras. Então, nessa modalidade, por pontos, deve haver um mínimo de 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos para os homens.
E não há idade mínima, sendo que o fator previdenciário também vai ser opcional. Então, no tocante ao tempo de contribuição, os requisitos permanecem os mesmos, seria 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. Essa regra de pontos, pessoal, ela teve início no ano de 2015, quando era feito o cálculo de 85 pontos para mulheres e 95 pontos para homens. Esses pontos são atingidos pela soma da idade do contribuinte com o tempo de contribuição. Então, se a mulher atingia 85 pontos com essa soma, podia se aposentar por tempo de contribuição e o homem é 95. Então, na sequência, essa regra dos pontos ela progrediu para 86,96 no ano de 2019, já no ano de 2020 ela subiu para 87,97 e atualmente, agora em 2021, ela é 88,98. Porém, de acordo com a tabela da nova lei, que é hoje em vigor em virtude da reforma, ela continua progredindo ano a ano e ela vai mudar de acordo com o ano em que você for se aposentar. A regra prevê um teto máximo de 105 pontos para os homens e 100 pontos para as mulheres. Por exemplo, vamos imaginar aqui a situação de uma mulher que antes da reforma possuía 84 pontos, que era esses pontos oriundos dos 54 anos de idade mais 30 anos de contribuição. Naquela ocasião, a regra por pontos exigia 86 pontos para que a mulher se aposentasse com tempo de contribuição. Portanto, ela conseguiu se aposentar por pontos. Ela conseguiria se aposentar por pontos, mas desde que tivesse atingido esses 86 anos lá antes da mudança da regra. Nesse exemplo, de acordo com a regra de pontos, ela consegue se aposentar em 2021 quando atingir 88 pontos, que é o mínimo hoje previsto na legislação, para que ela consiga se aposentar nesse ano de 2021. E as regras de cálculo, elas vão se dar da seguinte forma. Para aqueles trabalhadores que implementaram todos os requisitos antes da reforma, que ocorreu em 13/11/2019, o valor do benefício ele equivale à média de 80% dos maiores salários de contribuição desde julho de 94, até o mês em que antecedeu o pedido de aposentadoria, sendo que o fator previdenciário se aplica apenas se ele for favorável ao trabalhador. Porém, para quem se aposentar depois da reforma, o cálculo será feito da seguinte forma. Nós vamos calcular a média de todos os salários do contribuinte, sem excluir os 20% menores, como era feito na regra anterior, ou a partir de julho de 94 ou a partir de quando ele começar a contribuir. Então, nessa regra você vai receber 60% da média que der desses salários, desse cálculo, dos seus salários de contribuição, mais 2% daquilo que exceder os 20 anos de contribuição para os homens e 15% para as mulheres, que é aquela regrinha, para cada ano de contribuição que exceder 20, eu tenho 2 pontos percentuais. Para a mulher, para cada ano que exceder 15, eu tenho 2 pontos percentuais e vou atingir o teto máximo de 100%. Então, para a gente entender melhor esse exemplo, vamos imaginar a situação de um homem. Vamos agora trabalhar com o exemplo de um homem, que ele contribuiu por 35 anos para o INSS, com uma média, digamos que a média de todos os salários dele deu R$3.000. Para o cálculo, nós temos que pegar esse valor, R$3.000, multiplicarmos ele pelos 60% e mais os 30%, que é o equivalente aos 15 anos que excedeu aos 20 anos. Ou seja, ele de 20 a 35 nós temos 15 anos, multiplicado por 2 pontos percentuais por ano, nós chegamos a 30. Então a média vai ser 60% mais 30%, e que daí eu vou ter que somar com os R$3.000, que é a média da contribuição dele, então nós chegamos a um valor de R$2.700. Então tem esse redutor. E aí, por fim, nós vamos falar aqui da aposentadoria por idade, que também tem regras distintas para homens e mulheres. Então, pessoal, para a aposentadoria por idade, os homens eles vão ter um tempo mínimo de contribuição de 20 anos e uma idade mínima de 65 anos para o trabalhador urbano. Não vou entrar aqui em detalhes para o trabalhador rural, que não é o nosso caso. E a mulher ela vai ter um tempo mínimo de contribuição de 15 anos e uma idade mínima de 62 anos. Então, com as regras de transição que nós citamos anteriormente, as novas regras são implantadas de forma gradual para aquelas pessoas que contribuíam para o INSS antes da reforma. Então foram criadas regras diferentes, conforme nós citamos anteriormente. Mas a aposentadoria por idade ela só vai ter vantagem para aquelas pessoas que têm pouco tempo de contribuição. Por exemplo,
ela vai ter que ser respeitada a regra de idade progressiva, porque no ano de 2020 a lei exige que para o homem poder se aposentar por idade, aliás, ele vai ter que ter 61 anos e meio de idade, já a mulher 56 anos e meio. Então não basta ter só contribuição. Às vezes pode ter 30 anos de contribuição. Se não atingir essa idade mínima, não consegue se aposentar. Mas ainda assim, considerando as regras que achataram o benefício por tempo de contribuição, talvez essas regras aqui ainda sejam melhores. Então é melhor você contribuir um pouco mais e ter um benefício melhor ao final. Então essa é uma conta que deve ser feita, porque o benefício é o que você vai carregar pelo resto da sua vida. Você não vai conseguir revisar ele posteriormente. Então talvez, mesmo que implementados os requisitos nesse momento, não seja vantajoso para você se aposentar. A não ser que você tenha saúde para continuar trabalhando, aposentado e trabalhando por um bom período, porque amanhã, na hora que você parar de trabalhar, você vai continuar só com o benefício da aposentadoria, que via de regra ele já é achatado, porque ele não acompanha a inflação. O salário mínimo sobe, mas o percentual que é aplicado à aposentadoria, ele não acompanha. Então essa tabela que hoje, para o ano de 2021, como eu disse, em 2020, após as regras de transição implementadas pela reforma, que veio em novembro de 2019, em 2020 eu teria uma idade mínima para o homem de 61 anos e meio e para a mulher de 56 anos e meio. Para 2021, subiu já meio ano para o homem e meio ano para a mulher. Então eu tenho homens que terão que ter no mínimo 62 anos e as mulheres 57 anos. Sendo que, pela regra atual, ela vai atingir o seu teto no ano de 2031, que ela vai vir subindo meio ano de idade por ano. Então, em 2031, eu terei o homem vai ter que ter no mínimo 65 anos de idade e a mulher 62 anos de idade para conseguir se aposentar por idade. Então, em relação ao valor do benefício, as regras de cálculo são as mesmas citadas anteriormente, segundo a qual você vai apurar uma média de todas as contribuições posteriores a julho de 94. Dessa média, nós vamos multiplicar ela por 60%, extrai-se essa média de 60%, e na sequência eu passo a somar 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder 20 anos, no caso dos homens, e 2 pontos percentuais para cada ano que exceder 15 anos de contribuição para as mulheres. E aí eu volto naquele cálculo que nós mencionamos anteriormente. Então eu vou chegar aos 60% e vou vir somando de 2 em 2 para cada ano que eu enquadrar nessa regra. Então 60, 62, 64, até chegar no teto que está naquele momento e digamos que tenha tempo suficiente para chegar a 100%, de 100% eu não passo. Então pessoal, de maneira bem resumida é o que eu tinha para trazer para vocês. Fica aí aberto aos questionamentos que poderão ser enviados posteriormente, aos quais nós responderemos um a um. E desejo um bom cipate a todos, que façam um bom proveito deste evento, que é um evento sem igual para nós trabalhadores. E boa sorte, cuidado, continuem se cuidando. Por um tempo ainda creio que teremos que nos cuidar, mas o pior já passou, ainda bem, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus.